sonho. Sonho é alto, sonho do tamanho do espaço. A gente está iniciando uma nova campanha para tentar renovar o patrocínio que a gente teve com a prefeitura no ano passado. Tivemos a seleção dos vencedores que vão levar e dividir ali uma bolada de R$10.000. Estamos muito felizes que esses dois projetos fecharam. Vamos! Olá, Jammers! Nos episódios passados vocês viram todo o corre que foi para fazer as 5 semifinais continentais. Os ganhadores estão definidos e os eventos foram um sucesso. Chegou a hora de a gente dar o start na preparação da grande final da Game Jam Plus, que vai ser aqui no Rio de Janeiro, dia 22 de junho. E enquanto a gente trabalha nessa produção de evento, os selecionados estão indo para a fase de aceleração, onde finalmente a gente vai tentar transformar esse produto que vocês criaram em, evidentemente, negócios, porque o que a gente quer no final do dia é conseguir pagar boleto com o jogo. Eu diria que 50% do sucesso de um produto é ele realmente ser bom e 50% é uma boa estratégia de marketing e de vendas. Então é isso um pouco que a gente tenta passar dentro dessa fase de aceleração. Muchos de nuestros juegos, nuestros estudios, nuestra comunidad de desarrollo no sabe de esta parte, me refiero como la oportunidad de generar negocio y cómo se genera negocio. Cuando tú estás en este embudo, vas a poder generar ese conocimiento que no solamente va a aplicar para el juego que estás haciendo, sino también para todos los proyectos que vas a estar haciendo dentro de tu propio estudio, de toda tu vida profissional. Além dessas fases de aceleração, a gente ainda tem o Join, que é o Journey of Indies, que é uma aceleração para todo mundo aberta, que qualquer estúdio de games pode se inscrever. A gente não ia abrir acelerador esse ano, porque a gente estava sem condições, e aí a gente conseguiu um patrocínio do Sebrae Nacional para fazer. E foi só a gente abrir que a gente já tá com mais ou menos 40 inscrições. A gente está recebendo pessoas, fora os acelerados da Game Jam Plus, que também passam por uma aceleração bem parecida com o Join, o Journey of Indies, e que já são 64 acelerados aí nessa fase. Como a gente fala sempre por aqui, empreender é um negócio bem complicado, bem difícil e que você tem que estar com a cabeça muito preparada para poder fazer, né? Você viu um monte de coisa que a gente vem mostrando aí que a gente fez legal esse ano, várias entregas incríveis que a gente conseguiu fazer e a gente já tá quase na metade do ano e a gente ainda não tem a grana para financiar a grande final da Game Jam Plus. Como que pode uma empresa que faturou aí já R$800 mil, tem R$200 mil já assinados do ISS e do Sebrae que a gente vai receber após a grande final e a gente não consegue uma linha de crédito? É lamentável. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Mas a gente é empreendedor raiz e brasileiro, a gente não desiste nunca. Então a gente foi a vários bancos, a gente foi ao Itaú, a gente foi à Caixa, a gente foi ao Sicoob, né, para tentar ver todos os tipos de linha de crédito que a gente tinha acesso a, né, e quem realmente veio aqui para socorrer a gente foi a Caixa. Além disso tudo, ainda tem o Ian, que nunca para a saga comercial deles, achando novos parceiros e novos clientes. E aí, Ian, como é que tá esse Sebrae? Ficou tudo bem? Fala galera, seguindo aqui as atualizações comerciais dessa empreitada, temos boas notícias, né? Fechamos recentemente o Sebrae Espírito Santo, um contrato pequeno, mas de capacitação, nosso primeiro trabalho lá com o Sebrae Espírito Santo, e Sebrae Amazonas, um projetinho um pouquinho maior, mas também não muito maior, mas também nosso primeiro projeto também no Amazonas com o Sebrae, então estamos muito felizes que esses dois projetos fecharam. Vamos! O Sebrae Nacional, que eu falei para vocês, foi para o sistema da SGF, acabou caindo com uma outra empresa que pegou lá de Minas Gerais, então a gente perdeu por enquanto essa primeira carta. E é isso, pessoal, sobre os Sebrais, estamos nessa. Sucesso que fechou, muito bom, ótimo que fechou, vai ser incrível poder fazer a entrega desse programa. E por fim temos os nossos investimentos, que é a Indie Hero Investimentos. Fala aí pra mim, ó, como é que tá com a Carol Pfeiffer e com o Arthur? Esse assunto financeiro é bizarro, sempre a empresa cresce de receita, as obrigações vão ficando piores, sempre tem problema de fluxo de caixa, porque sempre chega em junho, cara, que é o mês da final, que é um evento que a gente gasta muito dinheiro, acho que a Ju já explicou isso. Só que a gente também só recebe muitos desses patrocínios, a gente só recebe depois da final, né? Por exemplo, o ISS do Rio de Janeiro, que talvez só ano que vem, na verdade. O do ano passado a gente recebeu esse ano.
Então, assim, a gente está buscando um aporte da Carol, eu já expliquei como verter, então a gente segue ali na luta, é muito difícil a conversa com o time dela, né, que não é um time especializado em startup, então é um time que tem muita dificuldade em entender essa mentalidade de startup, então tem sido difícil. E uma outra frente que eu abri são os amigos do Arthur, nosso investimento, né, nosso investidor, e, cara, tem alguns amigos, então pensei em vender mais 1% da empresa, até para botar uma grana, talvez, poder tirar um pouquinho eu e o Juliana também, pra gente pessoalmente também, né, depois de anos e anos trabalhando pela primeira vez, seria uma retirada nossa da empresa, dessa forma. Então é isso, cara, estamos na luta, vamos ver. Bom, Ian, valeu, grana vai entrar. Bora falar de coisa boa agora? Com grana ou sem grana, a gente vai fazer a grande final da Game Jam Plus. A gente tá rebolando aqui pra fazer isso acontecer e conseguir trazer pelo menos 30 pessoas de 10 países diferentes aqui pro Brasil. Pra isso, a gente tá iniciando uma nova campanha pra tentar renovar o patrocínio que a gente teve com a prefeitura no ano passado. Vocês lembram daquela campanha do Rock in Rio Me Adota? Rock in Rio. Vai ser mais ou menos isso, mas agora a gente vai falar diretamente com o nosso excelentíssimo prefeito, Eduardo Paes. Sonho. Sonho é alto, sonho do tamanho do espaço, sonho do tamanho da tecnologia, como o mais desenvolvedor de games das galáxias. Na nossa holding, a semana passou sem grandes novidades. A nossa negociação do jogo Bestigão com o SBT e as negociações com a Bemob continuam a todo vapor. Mas parece que rolou um negócio, uma tal de Game Jam do Fortnite. João, conta pra gente isso daí. Acho que teve uns times que ganharam uma graninha nisso e pagaram os boletos. Depois de centenas de participantes desenvolvendo mapas do jogo, tivemos a seleção dos vencedores. E os vencedores são o Vampire Survivor, More Team e Capture Flag. Eles vão ganhar o prêmio, como falei, de 10 mil reais, que vai ser repartido em 5 mil, 3 mil e 2 mil reais, respectivamente, para o primeiro, segundo e terceiro lugar. E não é só isso. A gente tá com uma super novidade na Plug & Plus. Volta aqui, João, pra falar um pouquinho disso. Lembram que eu falei que a gente se inscreveu no Shark Tank? Então, meus amigos, a gente foi aprovado para a próxima fase e aí a gente já tá preparando um pitch para a próxima etapa da seleção e ver se a gente vai encarar de novo os tubarões no tanque. Acho que vai rolar, hein? Aposto que vocês estão sentindo saudade do Felipe, né? O nosso grande fio Alvarenga. Pois é, vem aí, conta um pouquinho de novidade do Brasília Game Festival e da Nova Summit. Tá com uma colinha aqui pra falar pra vocês da quantidade de campeonatos que a gente tem previsto pro evento, né? A gente vai ter campeonato de sinuquinha, o World Cosplay Summit, que é um campeonato internacional de cosplay, a gente vai ter o concurso cosplay da BGF, a gente vai ter CS, LoL, Valorant, Just Dance, K-pop, Jenga Gigante, FIFA, a gente vai ter um campeonato de playtest para as pessoas que jogarem os jogos independentes ali do evento, Free Fire, Honor of Kings e Fortnite. Então assim, a gente tá cheio de campeonatos no evento, inclusive o pessoal do Free Fire vai estar fazendo uma das etapas ali da NFA, né? A NFA que é um dos grandes organizadores aí de campeonatos do Brasil, então a gente tá super animado para receber as torcidas lá, né? O pessoal que torce bastante ali pelos times. Me doutrina, seu maravilhoso! Estamos esperando mais de 60 mil pessoas, né? A gente tá esperando aí um público bem grande, bem maior que o do ano passado. E para isso também a gente vai ter a nossa lojinha ali, né? O lançamento da nossa lojinha da Hero Box. E a gente vai ter um stand ali da Hero Box com o fundo personalizado, com os produtos que a gente planejou ali pra box. Então a gente tá tentando planejar da melhor forma possível para que as pessoas tenham um primeiro contato e possam ali estar assinando o primeiro mês da box. Sobre o Nova Summit, a gente tá fechando aí as passagens das pessoas que vão estar lá conosco, né? A gente tá trazendo vários representantes de associações de games para o Brasil todo para estar com a gente no Nova Summit. E outro destaque que eu queria falar também, além de vários outros que a gente vai ter, é que a gente vai ter um painel só com publishers, para poder falar um ponto de vista dessas publishers sobre o investimento em jogos no Brasil, né? Então acho que vai ser bem interessante poder ver do ponto de vista ali de cada publisher, o que os estúdios precisam prestar atenção para poder estar conseguindo investimento, poder correr atrás de investimento. Então tá sendo bem esse momento agora de encaixar as peças que estavam sendo organizadas de forma solta, né? Pronto! E assim a gente finaliza mais um episódio da novela da Game Jam Plus. Fiquem ligados no próximo episódio que a gente vai estar falando sobre o Brasília Game Festival, onde está esperando lá mais de 50 mil pessoas dentro desse evento.
Tô super animada pra isso e eu espero vocês até a próxima. A gente tá no olho do furacão agora. Não sei como é que vão ser as coisas por ali. A gente trabalha pra caramba e às vezes dá até vontade de desistir quando uma coisa assim acontece. A gente não só não ganhou nada, como a gente ainda gastou dinheiro. E a primeira rede social que a gente monetizou foi o YouTube.